Sejam todos muito bem-vindos ao Endireitando, podcast Interior Social. Hoje nós temos uma convidada muito especial com um tema importantíssimo para toda a família brasileira. O tema é autismo, mais do que empatia, é compromisso social e a hora de saber é agora. Até antes de começar aqui já estava um debate surreal, então preste atenção até o final, tem muita informação importante para você. É verdade, muito bom, né? Essa prévia já nos trouxe mais vontade de conhecer sobre o tema. E hoje nós temos aqui Karina Ono, né? Ono, isso? O nome é um pouco mais complicado. Karina, você é formada pela Universidade Federal do Paraná, há 15 anos com experiência na área, já tem pós-graduação na área voltado ao autismo, é isso? Isso. Não parece, né? Mas eu já sou formada há 15 anos mesmo. Fiz toda a minha formação lá em Curitiba. A parte do autismo ela é um pouco mais recente mesmo. Foi depois de uma volta, né? Que eu morei 15 anos em Curitiba. Voltei por questões pessoais mesmo. E aí o autismo entrou na minha vida há pouco mais de 5 anos mais ou menos. E aí desde então eu não parei mais de estudar especificamente essa área, esse tema. Vem se aprofundando, né? Isso. Karina, como que surgiu o Espaço ONU e como que é essa missão hoje? Então, surgiu assim, de uma forma um pouco inesperada, né? Quando eu voltei aqui para Colíder para trabalhar, eu atendi na parte clínica diversas demandas. Aí eu fui convidada por um fonoaudiólogo para trabalhar com autismo, e naquela época, lá em 2020, não tinha ninguém oferecendo esse tipo de intervenção aqui, que é a intervenção ABA, né, a parte da psicologia que é especializada na área do autismo. Então, eu fui a convite, comecei os atendimentos, compondo a equipe, fiz as formações, né, sempre fiz muita supervisão, por ser uma novidade também para mim na época. E aí, depois por, né, alguns imprevistos, algumas variáveis, assim, o caminho traçado que Deus queria aquilo, né? Sim. A gente quase fechou uma parceria de sociedade para a construção daí da clínica onde a gente está agora, mas enfim, não era isso que estava escrito, e aí a gente teve que reformular. Eu comecei a clínica daí no meu nome, né, com a nossa estrutura, e montamos ali o espaço onde a gente está hoje. Então, assim, a minha formação sempre foi voltada ao desenvolvimento infantil, sempre. Eu escolhi psicologia por conta das crianças. E aí eu quis trazer a parte do desenvolvimento infantil. Pelos primeiros anos ali a gente tinha só a parte da psicologia mesmo, só a parte da psicologia ABA, que é a específica para o acompanhamento, para a intervenção do autismo. E aí depois, né, há pouco tempo a gente vem construindo a equipe aí com outros profissionais. Então, assim, nossa equipe é toda, o atendimento, a clínica toda, né? Quem já conhece, ou, né, se vocês quiserem ir lá conhecer, ela é colorida, né? Tem até um cliente nosso que chama lá o espaço de colorido, vou no colorido. Então, é colorida, tudo foi pensado para o desenvolvimento infantil mesmo, para atendimento do público infantil. Mas e aí com algumas características do autismo, né? Porque já era o nosso carro-chefe. Entendi. Mas houve alguma coisa, algum momento que fez você se aprofundar mais na área do autismo? Algum motivo específico? Assim, eu percebi a necessidade, porque até então não tinha ninguém fazendo esse tipo de intervenção aqui em Colíder. Na região isso era muito novidade ainda para os profissionais, né? As equipes não eram especializadas e tudo. E não é essa necessidade de oferecer, já que o autismo estava batendo aqui na porta da gente, estava batendo na minha porta, a necessidade de conhecer o que exatamente precisaria ser feito com relação às terapias, ao acompanhamento. E aí por isso que eu fui me aprofundar e me formar melhor, né? São vários... quando a gente entra na área do autismo, acaba sendo muito desafiador, porque parece que você nunca sabe o suficiente. Então, essa busca pelo conhecimento sempre foi porque isso bateu na minha porta. Eu tive uma passagem muito assim rápida lá quando eu estava fazendo meu projeto de mestrado, mas foi bem superficial. E aí depois, quando isso veio a convite primeiro dessa outra clínica, eu senti a necessidade de ir atrás mesmo, porque tem coisas
que a gente não aprende na faculdade, né? Então, quando você recebe esse tipo de demanda, você tem que ser muito ético de buscar aquilo que realmente vai fazer a diferença ali, porque não é um mesmo atendimento, não era o que eu estava acostumada a fazer. Então, a gente tem que buscar aquilo que é o ideal, né? Precisa aprofundar, né, no tema. Até porque é um tema muito sensível, né? Eu tenho uma curiosidade. Como que a estimulação precoce ela pode transformar a vida dessa criança? Então, quanto mais cedo as intervenções começarem, melhor é pelo seguinte motivo. Quando a gente nasce, a gente tem muitos neurônios. Eles estão ali prontos para fazer as conexões. As conexões são as nossas aprendizagens, né? O que a gente aprende. Então, quando a gente é criança, o nosso cérebro tem um monte, mais do que a gente tem agora, que a gente, né, é adulto. E aí, é o momento ideal para se aproveitar e se ensinar tudo o que for necessário para a criança. Depois, tem um período ali que a gente chama de poda, que vai acontecer para qualquer criança, entre os 2, 3 anos, o cérebro, de uma forma programada, todo mundo passa por isso, porque nasce com muito mais neurônio do que precisa. Chega nesse momento, o cérebro diz assim, a gente vai ter que dar uma limpada aqui, a gente vai ter que dar uma organizada, o que for utilizar a gente deixa, o que não for a gente descarta. Se nesse momento a criança estiver recebendo a intervenção adequada, ficam muitas coisas, muitos recursos para serem trabalhados e isso virar sinapse e isso virar aprendizagem. Se não, às vezes vão embora coisas importantes, né? Possibilidades de novas conexões e tudo mais. Então, assim, é importante aproveitar essa primeira fase do desenvolvimento, porque tem muita coisa boa ali para ser aproveitada. Eu digo para as famílias que todo mundo aprende até a hora que a gente morre, né? Então, assim, idosos podem aprender novas modalidades de idiomas mesmo, ou esportivas. Então, todo mundo pode aprender. Só que todo mundo concorda que quando a gente vai aprender algo quando a gente é mais velho, é um pouco mais difícil, requer mais treino, né? Então, assim, a criança não, porque o cérebro ele tá prontíssimo para aprender, prontíssimo. Então, se a gente coloca a intervenção nesse momento aí, que é o momento que a gente diz janela de oportunidade, é o ideal. É o ideal porque está tudo pronto para ele receber essas intervenções, essas terapias, esses novos aprendizados e tudo mais. Então, deixa eu ver se eu entendi. Quanto mais cedo, melhor para essa criança. Quanto mais cedo, melhor. Assim, de forma acessível, né? Nós estamos falando de autismo, mas algumas pessoas não conhecem. De uma forma acessível, assim, como que você explicaria para quem não conhece, né? Que não sabe o autismo? Então, vamos começar lá pelo que eu usei bastante aí nesse mês de abril, né, de 2025, que foi a questão de que o autista é uma pessoa que tem um cérebro diferente. Ponto. Então, não é uma doença, é algo que aconteceu durante o desenvolvimento desse cérebro, lá dentro da barriga, durante a gestação. Então, ela nasceu com essa programação, com esse jeito de pensar, com esse jeito de interpretar e sentir as coisas de uma forma diferente das outras pessoas. Então, e aí em que se manifesta isso, né? As duas principais características ou conjunto de características são dificuldades na comunicação e na interação social e padrões restritos e repetitivos de comportamento. E aí, assim, dentro dessas duas áreas, desses dois conjuntos, existem inúmeros sintomas. São várias formas que dificuldades de comunicação e interação social podem se manifestar. E aí, por isso que hoje a gente tem a questão do espectro. O espectro vem dizer pra gente que cada um tem essas duas características, mas de formas diferentes. A combinação disso é diferente. O que é comunicação, o que é dificuldade de comunicação para um é diferente de para outro. Essa parte da comunicação é um pouco mais tranquila de falar, porque às vezes assim, é uma criança, desde uma criança que tem uma necessidade complexa de comunicação, que a gente diz que é uma criança não verbal, que ela não fala, ela se comunica de outra forma, até uma criança que fala em frases, conversa, mas ela não consegue manter um diálogo,
aí os relacionamentos, as interações, elas ficam um pouco limitadas. Então, os dois estão dentro desse mesmo prejuízo, mas um aqui e um aqui. E aí a gente pega o outro critério, que é padrões restritos e repetitivos, e é da mesma forma. Desde crianças que têm padrões de estereotipias muito frequentes, que é o que é mais clássico. O que é mais clássico aparecer assim, né? Para as pessoas em filmes e tal. É a questão do balançar o corpo, de balançar as mãos, de girar, enfim. A gente tem desde essas crianças até as crianças, né? Eu falando mais de crianças, que é o público que a gente atende, mas assim, até as crianças que não têm essas estereotipias, mas que os padrões restritos são de outra forma. É uma criança com muita rigidez, então as coisas não podem mudar, ou quando muda, assim, se desestabiliza muito. Então, dentro desses dois conjuntos de sintomas, eles variam muito. Então, as combinações, elas são diversas. Aí, entendi. Por isso, a questão do espectro, né? Para acolher, para abordar todo mundo aí com essas características. Eu achei interessante uma sua fala, que eu lembrei. Esse dia eu estava assistindo aquela série The Chosen, e eles estão, não sei de forma um pouco sutil, colocando que Mateus, ele era autista. Não sei se você já teve a oportunidade de assistir. Ainda não. Menina, depois que a gente começa a estudar o autismo, não tem mais o Netflix em casa. É só curso. Eu brinco assim, ó, pra eu assistir, me engajar numa série, a série tem que ser curta. E de alguma forma tem que... Eu me cobro muito, mas de alguma forma tem que acrescentar na minha atuação. Mas assim, trazendo um pouco dessa questão do que aparece na mídia, e isso é informação, porque esse tipo de série, esse tipo de produção alcança muita gente. Então eu sou muito ativista no sentido de que tem que mostrar, assim, os casos que são mais tranquilos, vamos dizer assim, ou os casos que têm experiências exitosas, a gente vê assim, né? O Contador agora, tá entrando no segundo filme, eu gosto desse filme. O Contador, ele é o principal, né? O personagem principal, um personagem incrível, tudo muito... Igual aquela que falaram muito da questão da advogada extraordinária. Verdade. Do Good Doctor, né? Então, assim, mas veja, aquilo ali é uma combinação de um tipo de autista, né? E aí, na outra ponta, tem alguns filmes, algumas produções com relação a autismo com nível de suporte maior, enfim. É importante, a informação é importante nesse sentido, porque qualquer produção, ela vai chegar na população de uma forma geral, na sociedade, e isso vai acabar contribuindo pro entendimento daquelas pessoas a respeito do autismo. E aí, então, a pessoa acaba entrando dentro daquela família, não é? Porque aí você vai vivenciar o que uma família, o que a família sente, o que essa pessoa sente. Porque quando nós assistimos um filme, nós nos identificamos com os personagens. Porque nós começamos a encontrar, a identificar, a sentir às vezes o que essa pessoa está sentindo, né? Isso. Então acho que isso é interessante, porque as pessoas às vezes não têm dentro de casa, dentro um familiar, né, que tem aí o autismo, mas ela pode conhecer como que é dentro de uma família, como que é essa relação, como que essa criança, essa pessoa se desenvolve. Bacana mesmo. Karina, quando é que a família ela deve começar a observar os sinais? Desde sempre. Porque, como eu falei, o cérebro se desenvolveu diferente lá dentro da barriga, durante a gestação. Então, desde quando é bebê, né? Ontem eu tava numa das minhas colaboradoras, que ela tá de licença maternidade, e aí ela falou assim... É tão estranho quando a gente trabalha com desenvolvimento infantil, porque daí a gente fica tentando rastrear todas as coisas. Eu não falei nada naquele momento pra ela assim, é estranho, mas ao mesmo tempo é muito bom, porque você sendo da área, você acaba percebendo talvez mais rápido algumas coisas. Claro que não precisa ficar com uma versão muito paranoica das coisas, né? Mas é importante dizer que os sinais, eles acontecem já em bebês, né? É difícil ainda para muitos profissionais identificarem esses primeiros sinais, mas eles acontecem já desde de bebezinhos. Então, esse acompanhamento, esse monitoramento é bem importante. Tem a caderneta da criança que todo mundo recebe, que é do Ministério da Saúde. Tem ali os marcos para acompanhar, né? Tem outros materiais que a gente pode ir acompanhando, porque
assim, é algo cada vez mais frequente. Isso ainda é polêmico, né? Mas muitas pesquisas estão sendo realizadas para tentar descobrir motivação, outras questões envolvidas nessa alteração do desenvolvimento cerebral mesmo, né? Mas assim, a gente tem que assumir que é uma coisa mais frequente, não tá tão longe como a gente imaginava, né? Então, na família, se for buscar, às vezes você vai conseguir identificar algum caso, ou enfim, mas não é pra gente ficar numa versão paranoica mesmo de daí tudo supervalorizar algumas coisas, mas sim de ter o olhar cuidadoso para o desenvolvimento mesmo, desde os bebês, porque vai aparecer, as famílias começam a se preocupar na hora do desenvolvimento da fala, da linguagem. Aí a criança que atrasa isso, aí acaba... começam a se preocupar. Isso. Mas antes disso já tem sinais, eles não são tão divulgados, né? Mas para te dizer assim que é aquilo que a gente estava conversando antes. Quanto antes começar a intervenção, melhor. Então é importante para os pais, para as famílias ficarem atentas. E sim, qual que é o papel desse diagnóstico precoce? Qual que é a vantagem? Qual que é o papel? Para a gente começar o direcionamento, né, do que vamos fazer então, para a gente ter essa ideia de direcionar o que precisa ser feito o quanto antes. Acessar bons profissionais, acessar a intervenção adequada, para que esse cérebro consiga se desenvolver de uma maneira mais próxima, mais adequada ao que a criança está vivendo naquele momento, naquela fase da vida. Então isso é muito importante, porque alguns pais ficam assim, vamos ver, mas às vezes é fase, vamos ver, vamos deixar. Fulano falou lá, ciclano com 4 anos, fulano, Bertano, entendeu? E aí começa às vezes pular, né, esse diagnóstico precoce que seria importante. Ô Débora, e assim, como é comum esse tipo de fala? Em todas as faixas de renda, vamos dizer assim, em todas as famílias. As famílias, assim, independente de formação, independente de profissão. Então, você vê famílias que têm um nível melhor, assim, de formação econômica e tal, com esse discurso de, não, espera um pouco mais, vamos ver mais isso e tal, porque o pai fez assim, porque o... Aí o que a gente começa a perceber é que às vezes o pai tem algumas características, o tio lá tinha, mas naquele tempo isso não era tão investigado. Então, isso é muito importante, isso que você falou. As famílias começam, assim, por questões psicológicas mesmo, são defesas, às vezes, que as pessoas usam de forma, assim, eu vou falar inconsciente, mas assim, não por maldade. Não de uma maneira intencional, isso, não de uma maneira intencional, mas começam a aparecer algumas... estratégias para atrasar um pouco. O que às vezes nem vai ser um diagnóstico, o que às vezes vai ser um atraso específico em alguma área, mas aí ainda assim precisa de uma intervenção, uma orientação adequada com relação àquilo. Mas enfim, esse discurso de que não, mas o pai dele também não sei o que lá, não, mas espera mais um pouco, acho que não é nada, acho que é exagero. E quem sofre mais nessa situação são as mães. A maioria das mães que eu já conversei, que eu recebo, que a gente atende, tem essa história de tipo, eu sabia, eu via, mas aí a avó falava que não, que era exagero de um, que era exagero meu, que era não sei o que lá. As mães, tem até uma pesquisadora que fala que intuição de mãe é ciência. Verdade. Porque ela é a primeira referência, ela é quem passa mais tempo com aquela criança. Também não há prejuízo em buscar um diagnóstico. Exatamente. E que não tem, não é? Exatamente. Se nós entendemos que o diagnóstico é importante, para que deixar, né? Para que vamos verificar, mas fulano falou com 3, com 4, mas não custa, né? Buscar um profissional para descartar o diagnóstico. Exatamente. Para acompanhar essa evolução. Às vezes vai ser só uma orientação específica, uma indicação de alguma coisa específica e não necessariamente o diagnóstico. Mas estratégias que se utilizam porque existe esse receio, esse medo mesmo de receber o diagnóstico, né? E surgiu uma curiosidade. A primeira análise seria o que? Comportamental? Para fazer o diagnóstico? Isso.
Então, eu gosto de defender a ideia de uma equipe multidisciplinar para fazer essa investigação. Não há nenhum tipo de exame de imagem, de sangue para detectar, e nem mesmo os genéticos. Quando os médicos pedem os genéticos, às vezes é para descartar outras possibilidades, porque ainda não foi rastreado totalmente como seria, né, o DNA, as alterações, todas as alterações. Então, assim, não é que você faz e aí não tem, é porque não tem. Então, a observação, ela é clínica. Então, o exame de sangue seria de exclusão. De exclusão, os exames de imagem de exclusão, tudo de exclusão. Então, o profissional, ele tem que ser muito bom, tem que ser especialista nessa área para identificar aqueles comportamentos, daí vem, né, a sua pergunta, aqueles comportamentos que a criança está fazendo, ou, né, porque o diagnóstico pode ser depois, adolescente, adulto, enfim, aqueles comportamentos se referem aos critérios desse diagnóstico. Então, clínica quer dizer assim, olhando. Na parte da psicologia, existem testes, né, de observação. A avaliação ainda é de observação, só que existe toda uma estruturação do que precisa ser observado, em que tipo de contexto, em que tipo de brincadeira, em que tipo de ambiente. Aí a gente vai pesquisando se os critérios e os sintomas estão ali ou não. Até pela idade, interfere a análise de acordo com a idade? Não, gosto de falar assim, ó, que não tem uma idade limite, nem para menos, nem para mais, para receber o diagnóstico. Então, bebês podem receber o diagnóstico desde que acessem equipes especializadas, até os adultos, que daí compõem bastante a parte dos psiquiatras, dos neurologistas, né, e dos psicólogos especialistas na área. Então, não há um limite de idade, nem para antes, nem para depois. Então, no começo, alguns anos atrás, tinha a questão de, mas vamos esperar até os 3 anos, se não falar, a gente fecha o diagnóstico. Isso é muito prejudicial, porque se a mãe procurou o médico com 1 ano e 8 meses, 2 anos, aí ele fala para esperar mais 1 ano. O que eu explico para as famílias é que quando você espera 1 ano numa criança de 3 anos, é muito. Quando você espera 1 ano numa pessoa de 40 e poucos anos, é quase nada. Quase nada a gente difere de um ano para outro depois, né, que a gente é adulto, agora criança. Não. Uma criança de 2 anos, uma criança de 3 anos, elas são completamente diferentes. Então, se perde esta janela de oportunidades para fazer as intervenções. Elas já nem crescem, elas não andam, elas saltam, né? Isso, elas se transformam. A cada 6 meses, se você não vê um bebê, depois de 6 meses você vê, ele é outra criança. Então, assim, é um tempo muito precioso mesmo esse. Por isso, a gente bate na tecla a questão de não espere. Se você tem alguma dúvida, se um professor falou, o cuidador da creche falou, ou alguém falou. Às vezes, o que eu vejo é as famílias que são atendidas falando de pessoas que ela conhece, que parece que tem e tal. Então, se você recebeu, presta atenção no seu filho, comece a observar um pouco mais. Vai buscar um material que te ajude, né? E te ajude a acompanhar ali se tá tudo dentro do esperado. E se você tiver alguma dúvida, procure um especialista. Porque não vai pro caminho da negação, né? De negar. Porque é difícil, é um processo difícil. Mas assim, entender que o diagnóstico não é uma sentença. Ele precisa ser um direcionamento, ele precisa ser esse ponto de partida para o que precisa ser feito. Que provavelmente algumas coisas vão ter que mudar, né? Isso assim, não tem saída mesmo, né? Ele vai precisar receber intervenção. Karina, psicologia, explique um pouco para nós acerca da psicologia ABA e ESDM. Quando e por que escolher cada uma dessas abordagens? Então, a análise do comportamento aplicada, que é a sigla ABA, né, ela é o tratamento de referência para o autismo. O que é um tratamento de referência? Ele é a ciência que fez mais estudo, que tem mais estudos se comprovando que é eficaz para aquele tipo de intervenção. Por quê? É como se o autismo tivesse tão em evidência que muitas pessoas foram criando tratamentos aleatórios assim para o autismo. Só que metodologias diferentes. Isso, exatamente. Só que quando você quando você recebe o diagnóstico, por exemplo, seu filho vai receber o diagnóstico do autismo, é importante que você busque aquilo
que vai dar certo, não aquilo que pode dar certo. Então, a diferença de ABA, né, a análise do comportamento aplicado, é que ela já comprovou, através de muitos estudos, que essa intervenção com essas estratégias comportamentais são as mais eficazes para o ensino das habilidades que o autista precisa. Então, ele não vai tratar, porque ele não vai tratar uma doença, nada. Ele vai ensinar tudo aquilo que a criança precisa aprender. E são várias coisas que a gente pode ensinar através da análise do comportamento. E aí o ESDM que você falou é o modelo, falando assim de uma maneira que é uma sigla em inglês, mas no português a gente usa o modelo Denver de intervenção precoce. O modelo Denver, ele tem a análise do comportamento aplicada e teorias do desenvolvimento. Então ele é um modelo mais direcionado para crianças de até 4 anos. Depois de 4 anos, você não faz mais esse modelo, porque ele tem muitas questões relacionadas ao desenvolvimento, ao sensório social, ao lúdico desta faixa etária, de 1 ano e meio, 1 ano, até 4 anos. Esse é o mais indicado para se fazer nessas crianças pequenas. E depois disso, mas ele tem ali a análise do comportamento aplicada, ele tem ali os princípios comportamentais. E aí depois disso segue com a análise do comportamento. Então, assim, é importante dizer que o modelo Denver, tanto um quanto o outro, exige formação específica, né? Não é qualquer psicólogo que pode não, ou que pode, né? Mas que deveria fazer esse tipo de intervenção, precisa buscar as certificações, as formações específicas em análise de comportamento, no modelo Denver, para poder aplicar da forma com que as pesquisas disseram que dá certo. Porque as pesquisas dizem, são as estratégias comportamentais da análise do comportamento aplicada que dão certo, que são mais eficientes, mais eficazes para ensinar as pessoas autistas. Se você faz não do jeito que está lá na pesquisa, não vai dar certo. Então, por isso a necessidade de uma formação específica. Se você só diz que faz, carregando só o bonde de que, tipo, não vai dar certo. Porque você tem que fazer do jeito que as pesquisas fizeram. Senão, né? Na verdade, às vezes você está até perdendo tempo, né? Ou vamos usar uma expressão aqui, desaprendendo, né? Então é algo, pelo que você está me dizendo, né? Não tem muito conhecimento na área, mas é algo que já foi aplicado, que deu resultado. Então, né, que é necessário seguir alguma coisa que já sabe que vai dar certo. Exatamente. Da forma que irá dar certo. E não testar algo que, né, talvez dê certo, talvez não, ou piore, não sei, né? Você pode chegar até a piorar. Existe algum comportamento assim, mais evidente que se torna característico do autismo? Então, dentro desse conjunto ali do critério A e do critério B de dificuldade de comunicação e interação social e padrões restritos repetitivos, não tem um só. São diversas manifestações. Tem alguns que são mais comuns, que são os mais clássicos, que é essa questão de atraso no desenvolvimento da fala, estereotipias, que são esses movimentos repetitivos, aquela criança que parece que não sabe muito brincar com os brinquedos, ela vai se interessar por outras coisas, mas isso andar na ponta dos pés, então assim, isso é o mais clássico. E aí existem as variações disso, que precisam ser bem investigadas. E aí eu gosto de dizer assim, ó, que você investigar e entender que aquela criança tem um desenvolvimento diferente, que o cérebro dela pensa e se comporta e absorve as coisas, interpreta as coisas de uma forma diferente, não faz mal para ninguém. Você entender que aquela pessoa tem um cérebro que está se desenvolvendo de uma forma diferente. Essa informação ela deveria servir para orientar família, escola, poder público, todo mundo que está envolvido aí nessa questão de que as coisas precisam ser diferentes, que as estratégias precisam ser diferentes. Então, não é uma questão de aumentar demanda para alguma coisa, é uma questão de oferecer para essas pessoas o que elas precisam. Que muitas vezes a gente vê nos relatos dos autistas que se descobriram autistas adultos, que eles queriam ter sido descobertos lá no começo, lá na infância, porque eles receberiam a intervenção adequada e talvez não tivessem tanto sofrimento. Porque o adulto que busca
saber se ele tem alguma coisa, que vai atrás do diagnóstico, eu imagino... E já tá passando uma situação, né? Que está em sofrimento. Ninguém vai buscar saber se tem alguma coisa se não tá tendo algum problema, né? Então, se ele está em sofrimento, o que o diagnóstico precoce né, teria que fazer é evitar essa vida de sofrimento, porque ele não tá em sofrimento só agora que ele é adulto. Ele sofreu na adolescência, ele sofreu quando criança. E agora já vem acumulando experiências daquilo, né? Um transtorno mental, ele só é diagnosticado se há sofrimento. Então, na listinha dos critérios do autismo, tem que ter lá, assim como de outros transtornos do neurodesenvolvimento, que traz prejuízo significativo na vida daquela criança. Porque se não trouxer, às vezes é outra coisa, né? Então, o diagnóstico precoce, o que a questão da informação deveria buscar é esse acesso à intervenção adequada antes de se ter passado uma vida em sofrimento, né? E esse sofrimento se relaciona, se aparece de várias formas. Adulto, às vezes, com dificuldade de se relacionar ou de se manter num trabalho, porque tá ali, os sintomas, as dificuldades, eles estão ali. Caminhou com essa pessoa, né? E aí ela tem, como pegando ali um gancho no que você falou, quanto maior a idade, mais difícil de aprendizado, de alterar padrões, né? Então, além dela hoje, ela tá nessa dificuldade, buscou porque realmente ela tá em sofrimento, mas às vezes ela vai ter um pouco mais de dificuldade de ir corrigindo, porque agora ela está nessa fase, ela já acumula com os traumas gerados por essa situação. E aí que é importante buscar também as terapias e as intervenções que dão mais certo, que tem mais evidência de eficácia, né? Então, assim, hoje, por estar muito evidente, tem muita coisa, muito conteúdo já produzido. É importante que as pessoas se apeguem, conheçam isso, o que é eficaz, como tem que ser feito para não perder tempo, não perder dinheiro, né? E todo o emocional que é envolvido nesse processo também. Até porque a família, ela passa por bastante dificuldade, né? Até assim, uma pergunta, uma dúvida. Quando se trata de família, quando nós falamos de família, quais são os principais desafios que ela tem ali na aceitação, até o preconceito com a sociedade, né? Quais são os desafios que ela passa dentro dessas fases? Débora, eu digo assim que é uma área muito difícil da gente trabalhar. Se a gente realmente tiver esse posicionamento empático, porque é a gente tentar se colocar no lugar dessas famílias todos os dias. Porque as batalhas que elas vivenciam são diárias. Se a gente falar mais a respeito das famílias com as crianças, e não é porque a criança é difícil, gente, não é. É porque a sociedade, de uma forma geral, não está preparada para diferenças. Todo mundo quer que as coisas sejam iguais para todos. Se você se você tem que ir em busca de uma intervenção, de uma psicologia que é diferente daquela que o SUS oferece, de um ensino que é diferente daquele que a escola oferece, é diário. É diário, as batalhas que eles vivenciam são todos os dias. Dentro dessas áreas que eu falei, saúde, educação, a parte judicial, a parte dos planos de saúde que a gente estava discutindo antes. Então, assim, todo mundo, Tá dando conta da correnteza, né? O sistema tá pronto para receber, mas às vezes não tá pronto para receber essa criança, né? Então, todo mundo acostumado a fazer de um jeito, que é o que a maioria das pessoas se encaixa, que é o que a gente chama de média, que é o que a gente chama de comum, né? Então, comum e média é aquilo que a maioria das pessoas se encaixam. Quando você está nos extremos, tanto para a deficiência intelectual, para as questões de uma dificuldade de entendimento, quanto para o outro extremo aqui, dos altas habilidades, superdotação, você está diferente desta média. E aí o sistema está pronto para essa média. E não para esses extremos. E não para essas diferenças. Só que o que está acontecendo hoje, que essas diferenças elas não estão sendo tanto exceção.
Então, hoje a gente tem um estudo internacional, né, nos Estados Unidos, que é uma criança para cada 31. Uma criança por sala. Não é mais uma criança a cada 100, uma criança a cada 1000, uma criança a cada 30. Então, não é tão mais infrequente, não é tão mais exceção isso. E aí, o que a gente vê é a dificuldade dessas famílias batalharem para que essas coisas diferentes aconteçam, para que esse cuidado diferente aconteça, para que as estratégias mais eficazes sejam utilizadas. Então, por esse profissional que vai acompanhar ela pelo Sistema Único de Saúde, pelo profissional que vai acompanhar ela na escola, né? Falando mais especificamente das crianças. Então, assim, não tem como eu escolher uma batalha só, porque é muito difícil. E quem acessa daí é o que a gente estava falando, a questão dos planos de saúde, porque a intervenção ela é a longo prazo, ela acaba tendo um custo maior. Aí, assim, é uma briga, né? Porque relacionamento com plano de saúde é abusivo, né? Vamos dizer assim, existem muitas coisas abusivas aí. É um desgaste. O doutor tem alguma experiência, né, doutor? Não foi fácil. Continua não sendo. Então, as dificuldades, as batalhas que eles vivenciam, assim, em todas as questões. E aí a gente traz de volta para o nosso tema, né? A sociedade como um todo é responsável. Não é claro que temos muita responsabilidade do poder público, da gestão, mas assim, a sociedade como um todo, de conhecer um pouco mais, para poder respeitar um pouco mais, né? E é uma situação assim, né, indo além, é uma situação que tem que olhar para a criança, tem que olhar muito para essa criança que ela está em desenvolvimento, mas também tem que olhar para a família. Recentemente, infelizmente, eu vi esse tempo, acho que algumas notícias falando sobre pais que, né, acabam, não sei que nível que eu posso falar aqui para não ter um corte aqui no vídeo, mas que acabam, né, atentando contra si mesmo e até contra familiares, numa situação assim, onde não se vê sem ajuda do poder público, sem ter um lugar, tem que trabalhar, você tem que pagar um tratamento, mas quem fica com a criança? O poder público não tem como receber essa criança o tempo todo, essa criança não tem o tratamento que ela deve ter e os pais não têm o tratamento que eles devem ter, então eles acabam ficando assim, no popular, numa sinuca de bico, né? E aí isso agrava o psicológico de todos os familiares. O acompanhamento, né, ele deveria ser integral mesmo, né, porque a criança acaba recebendo a intervenção quando recebe, e aí a gente geralmente comenta com as famílias a possibilidade também deles entrarem em processo de psicoterapêutico e tudo mais, porque é grave nessa intensidade que você trouxe, né? Um colega meu comentou essa semana do caso que ouviu uma mãe, um pai falar que gostaria que o filho morresse antes dele. Veja o grau de sofrimento dessa família de desejar algo neste nível, que o filho morra antes, porque ele sabe que não vai ter rede que consiga apoiar ele se ele vier a faltar. Então, assim, é um nível de sofrimento muito... Não há um preparo. E aí existe essa necessidade da família também ser acompanhada, porque as batalhas são diárias, né? E isso acaba trazendo, muitas vezes eleva o número de transtornos psiquiátricos mesmo nessa população, de ansiedade, de depressão, as mães, os pais que são pais de crianças atípicas e tudo mais, porque são muitos desafios, né, que eles vivenciam. E é como, assim, uma pessoa na cadeira de roda que não tem como se movimentar, não tem como subir uma escada. Assim é esse pai dentro de uma estrutura, dentro de uma casa, precisando trabalhar, tendo todos os desafios que todos nós temos todos os dias, mas sem um auxílio do poder público, muitas das vezes, né? Às vezes pode ser uma mãe que não tem um apoio familiar, então assim, a dor é muito maior, a dificuldade é muito maior para poder suprir, para dar o melhor para essa criança. E eu bato na tecla de volta na questão da informação com relação ao autismo, porque ainda é muito mal falado, ou não sei se a palavra seria mal falado, mas assim, as informações ainda são muito erradas a respeito disso. Quando a gente tem a questão da deficiência física, como você trouxe agora, a questão de alguém, né, que usa uma cadeira de roda, ou enfim, isso é muito óbvio. Isso está há muito tempo. Isso as pessoas sabem, o que ele vai precisar.
né? Mas ainda minimamente. Adequam, ainda assim vivenciam dificuldades. Agora você imagine o autismo, que ele não tem um aspecto, você não olha para ninguém para só simplesmente olhar para você saber que é autista. Então assim, e aí tem que explicar, tem que comprovar, tem que mostrar a cor. Assim, as famílias às vezes têm que entrar em debates nesse sentido, de comprovar muitas coisas para poder ter acesso a coisas muito simples. Então, assim, é importante que todo mundo se informe e que não divulguem coisas que são erradas, né? Que são incorretas, porque acaba atrapalhando. Você não está ajudando essa família, mas você está atrapalhando ela na busca pelos direitos dela. Até esses dias aconteceu, não sei se se enquadraria dentro do aspecto do autismo, mas uma pessoa me contou, falou assim, olha, a minha irmã foi num parque de diversões, que voltado para crianças também, só que a minha mãe estava levando ovo. Minha mãe leva ovo cozido porque é a alimentação dela, entendeu? E aí o parque ele não permite, porque ele quer que a pessoa se alimenta lá. E aí ela teve um certo constrangimento na recepção, porque eles não queriam deixar que ela entrasse com o ovo, né? Que era uma vasilha com ovos, mas era uma necessidade dessa criança, porque ela tem algumas restrições alimentares. Então, assim, né, esse tipo de dificuldade eu acho que é constante em vários aspectos e não só em parques, né? Eu acho que em muitos momentos. A refeição da escola. Não, até virou esse tempo virou um assunto, né? Agora você falando, lembrei da refeição da escola, é verdade. Então é uma coisa que tá todo dia na vida da criança. E às vezes ele vai ter uma questão de seletividade alimentar, ou de rigidez, ou alguma coisa relacionada ao autismo mesmo, né? O transtorno do espectro autista. E aí tem que se comprovar. Tudo bem, existe a necessidade da escola controlar essa questão do que entra, de alimentação, existe uma questão de diferenciação, mas tudo isso pode ser trabalhado, né? O que não pode ser trabalhado é da noite pro dia a criança começar a aceitar, quem tem, né, essas dificuldades, começar a aceitar só porque a escola não pode mudar. E aí, assim, o que a gente tem não é que a escola muda, o que a gente tem é que ela autoriza a família a mandar. Então, daí a família também tem que se organizar para uma coisa que seria de direito à alimentação dela na escola. Então, assim, por isso que eu digo para vocês que é desafiador mesmo a vida dessas famílias. É bem importante que toda a sociedade seja muito empático, seja muito respeitoso, principalmente para não atrapalhar. Se você não está ajudando, não atrapalhe divulgando coisas que não são corretas, né? Karina, gostaria de fazer uma pergunta. O que a escola pode fazer de forma mais séria acerca do autismo? Eu acho que usar o que é eficaz no ensino das crianças autistas. Então, hoje a gente sabe o que funciona e o que não funciona. E é preciso que a pedagogia, as práticas, elas se atualizem com relação ao que vai dar certo, né? E o que é necessário. Então, a questão da legislação, ela já existe. Inclusive, né, estavam se tentando colocar bem essa ideia da escola ter práticas, usar das práticas que são baseadas em evidência para o ensino das crianças autistas ou neurodivergentes. Então, assim, é preciso que haja essa sensibilidade, esse compromisso de ensinar de um jeito que vai dar certo e não do jeito que se está acostumado, né? Seria uma forma de reciclagem do próprio profissional que já está hoje no mercado de trabalho? Isso. Eu acredito que a formação, o treinamento, né, a intensificação em treinamento e formação das equipes escolares é urgente, né, com relação ao que mudou, com relação à própria legislação que já tem ali definido quando você recebe um aluno autista ou com outra deficiência, o que ele tem direito, né? Quais são os documentos que ele precisa ter. Mais um olhar bem sério com relação à questão da ciência, com relação a que já se tem comprovado, já se tem estudado o que precisa ser mudado, como deveria ser feito, quais as estratégias que poderiam ser adotadas a partir de agora, então, no ensino das crianças que têm alguma deficiência. Então, aquilo que era feito antes, ele acaba não dando certo. Ou aquilo que é feito para a maioria,
nos casos de deficiência não vai dar certo. Muitas vezes vai ter que se reelaborar, vai ter que usar outras estratégias mesmo. Então é importante que isso a nível de gestão mesmo, né? Que se entenda esses processos, que esses processos são diferentes. A gente falou de um cérebro diferente. Para você ensinar um cérebro diferente, você tem que pensar e usar estratégias diferentes, senão não vai dar certo. E aí a gente tem assim, histórias muito tristes de crianças que passam o período inteiro na escola e eles não estão aprendendo nada. Inclusive, às vezes eles estão aprendendo coisas ruins, que atrapalham. Coisas ruins significam coisas, habilidades, né, comportamentos que atrapalham o convívio social, que atrapalham o desenvolvimento daquela criança. Então, assim, além de, às vezes, não ensinar aquilo que é preciso, ensinam, reforçam comportamentos que acabam dificultando a vida dessa criança. Então, é importante, é muito urgente, na verdade, é muito necessário, é muito urgente esse olhar do poder público, da gestão, com relação ao que precisa ser feito. Já estão ali, já foram estudadas, estão num documento, né, que tentaram colocar, já foi aprovado, enfim, teve mudanças, e o parecer 50, ele já vem trazer esses compromissos que a escola deveria assumir com relação ao atendimento das crianças com deficiência. Então é importante pensar que, se você tem um cérebro diferente, você precisa ter estratégias diferentes para ensinar esse cérebro. Então, e os professores, às vezes eles vêm de uma formação, de uma faculdade, de um tempo de experiência, que isso não era tão frequente ou que isso não foi falado lá na formação. É importante que eles recebam isso. É importante que eles recebam um treinamento adequado para poder atender da forma mais adequada. Entendi. Então, assim, diante desse olhar, né, da sociedade que nós temos hoje, como que você diria, como que a sociedade olha, né, como que o poder público tem olhado essas crianças? E assim, onde é que você disse que deve ter curso, né, que deve ter incentivos, mas você acha que existe alguma outra coisa que poderia dar vamos por um boom, um up nesse tratamento da sociedade e do poder público? Olha, eu acredito... Porque tá aí, você disse que tá aí a norma, mas o que seria? Como que nós vamos aplicar? Que medidas que a sociedade, que medidas que o poder público podem ter para realmente, para ser efetivo, para não ser só um documento no papel, para que haja mesmo essa efetividade? A sociedade, eu acho que de uma maneira geral, ela poderia apoiar quem vivencia esses desafios. Apoiar as famílias atípicas mesmo. Então, conhecendo mais e lutando junto, né, para que essas coisas que já estão escritas, já estão em leis, sejam então adotadas e cumpridas aqui na nossa cidade, aqui na nossa região, aqui no nosso país. Então, essa mobilização é isso que eu vejo, assim, de uma maneira geral no nosso país. Eu já trabalhei na assistência social, o que eu vejo de uma maneira geral é que não se educam as pessoas hoje, não se educa as pessoas para que elas sejam críticas e se mobilizem contra aquilo que não está certo, né? Então, essa mobilização, a gente só consegue, tudo que foi conseguido, vamos falar agora a respeito do autismo, foi por mobilização de familiares, de pessoas envolvidas lá em Brasília, lá no poder público, enfim. Então precisa haver essa mobilização da sociedade, precisa ter a curiosidade, ter um pouquinho de tempo para entender e para lutar junto com as famílias atípicas. Para cobrar, para fazer voz, para fazer coro, né? Em busca desses resultados. Exatamente, porque está ali. Claro que tem ainda muitas coisas estão se pesquisando, mas assim, o básico, o principal, ele já está na mão, assim, pronto para ser usado. É preciso a cobrança de que se use. Entendi. E aí é só através de mobilização mesmo, muito da sociedade. Não só deixar só para as famílias atípicas, né? Se mobilizar junto, apoiar nesse sentido, né? Não ir contra, né? Que às vezes até a escola quer às vezes mudar alguma coisa para beneficiar, para poder auxiliar essa criança, e aí vem os pais que já saem um pouco do que eles estão acostumados, os pais às vezes são uma resistência. Você me falou uma coisa que mudou, assim, isso no intervalo. Deu um estralo, assim, na minha cabeça.
Eu estava focada, assim, pensando na área saúde. Por exemplo, o que o poder público poderia fazer para que essas crianças tenham a quantidade certa de terapia, que elas passem por esses tratamentos, o que o poder público poderia fazer na área da saúde. E aí você me falou uma outra coisa, não só voltada à área da saúde, que realmente tem que ter, mas você falou sobre a escola, que é já uma estrutura pronta, que já não é uma estrutura a mais. Então eu pensei, nossa, será que vai ter que abrir mais clínicas? Será que o poder público deve fazer parcerias com clínicas para entregar, né, esse auxílio à família? E aí você me falou, já existe estrutura escolar, né? Então a estrutura escolar pode ser um pontapé, você acha assim, para que ver a criança com outro olhar, para que consiga auxiliar. Você acha que dentro da escola algumas medidas ele pode trazer também alguns benefícios que até o tratamento clínico traz também? Então, são trabalhos complementares. E aí, se a gente pensar assim, que algumas crianças vão acessar a questão da intervenção clínica, outras não. Então, o meu pensamento é tentar viabilizar o maior acesso. Como que seria, qual a estratégia que a gente poderia utilizar para, de uma forma, tornar isso mais acessível? E aí é o que eu tinha comentado com vocês, todo mundo está na escola. Estar fora da escola é ilegal, né? Então, se você está dentro da escola, já existe isso. O que precisa acontecer é a formação. Um trabalho não substitui o outro, não é exatamente igual. Tem alguns casos que os objetivos eles são muito complementares, eles quase se sobrepõem ali. Principalmente para crianças com nível de suporte maior. O que a gente vai pensar em um desenvolvimento, em uma funcionalidade. E aquilo que a gente vai estar trabalhando na clínica também é o que vai estar trabalhando na escola. Em outros casos, não, né? Mas sempre vai haver essa necessidade de complemento. Então, eu tenho esse pensamento de que, óbvio, seria muito bom que as cidades pudessem contar com clínicas especializadas, com centros especializados, com multiprofissionais ali, fono, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, todas as abordagens do psicólogo junto para acompanhar e intervir com essa criança. Mas, antes que se faça isso, você pode usar o que já está pronto. E aí, a estrutura da escola está pronta, ela não vai fazer um atendimento clínico, não é. Mas é utilizar as 4 horas que a criança está ali para realmente ensinar aquilo que ela precisa, né? Não tudo, porque necessitaria de um complemento aí de outros profissionais, não só da psicologia, mas desses outros especialistas que eu comentei. Mas, seria o primeiro passo. Talvez aquilo que esteja mais rápido. Clínica também, né? Isso. E o que seja mais fácil, talvez, de acontecer, né? Então, porque eu penso, nem todo mundo mesmo vai conseguir acessar a intervenção clínica de uma forma particular ou através de saúde suplementar, enfim, né? Isso está distante ainda da questão do SUS, porque faltam profissionais, não é que nem falta assim, informação, mas aí falta já profissionais, né? Psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, nos atendimentos via SUS. E aí, quando tem, às vezes falta a especialização na área. Então, assim, na saúde, o entendimento teria que ser a nível mais coletivo e não do atendimento individual. E já existe no Ministério da Saúde todo um direcionamento de como deveriam acontecer a oferta de serviços nessa área. Então, assim, a gente pensa em uma saúde mais coletiva mesmo, para depois pensar no atendimento clínico individual, porque não há um montante de pessoas para conseguir atender as demandas da forma como deveria ser feito. Por isso que eu bato na tecla da educação como uma alternativa mais rápida, né? Já tem uma estrutura ali montada, né? Isso. Parte de uma estrutura. Né? Não estou dizendo que um atendimento substitui outro, que a gente vai fazer atendimentos clínicos na escola, né? Que eu já recebi alguns questionamentos assim das equipes da escola. Não é.
Mas o que precisa entender é que o que a gente está dizendo que seria importante utilizar, as estratégias que a gente está dizendo que seriam importantes utilizar, são estratégias de ensino, não são estratégias clínicas, são estratégias de ensino de habilidades. Então você está na escola para você aprender coisas. E aí você precisa entender quais habilidades exatamente aquela criança precisa. Talvez não é o currículo que está lá pronto. Talvez seja outro. Talvez não seja daquela forma que você está acostumada. Talvez sejam outras estratégias. Então, é modificar algo. E isso, assim, é bastante difícil. Tem sido bastante difícil essa conversa, essa parceria com a escola. Porque é mudar algo que já está sistematizado, é mudar algo que já está sendo feito há tanto tempo, né? Mas não quer dizer que não deve ser feito. Está sendo feito, mas não é mais o suficiente. O ensino, ele tem que ter, né? Tem que acompanhar as necessidades da criança também, né? Senão ele fica obsoleto, né? Não pode mais dar palmatória, eu não sou dessa época, né? Mas já teve a época da palmatória. Então, as práticas, assim, elas precisam ir se atualizando. Isso. Hoje não mais, hoje você fala, nossa, que absurdo, né? Então, precisa também a escola ir acompanhando as necessidades dessa criança, senão a escola fica obsoleta, né? Ela vai atender uma parte, outra parte. Para outra parte fica obsoleta, né? Para aquela outra criança que não consegue tirar proveito do ensino público. Eu tenho uma dificuldade, assim, né, nesse relacionamento, mas eu queria dizer assim, eu não culpabilizo o professor que está na ponta. Não é isso. Porque o movimento ele tem que ser maior do que isso, gente. Isso tem que ser maior a nível de gestão mesmo. Se escolhe porque quem escolhe formação é a secretaria, é a gestão. Então, se escolhe uma formação nada relevante para se aproximar das estratégias que são eficientes, o professor ele vai ter que ir, né? Porque ele é convocado. Mas ele não está recebendo aquilo que ele gostaria e que ele precisa. Então, não é a questão de culpabilizar quem está lá na ponta, mas de responsabilizar aquele que deveria pensar a partir de práticas baseadas em evidência. Não ficar gastando dinheiro e nem o tempo do professor com coisa que não funciona. Entendi. Uma cadeia, né? Desde lá já tem que vir, né? Com esse reconhecimento dessa necessidade e essa aplicação, né? Karina, tem algum momento assim que te marcou de forma profunda na sua carreira profissional? Olha, eu vou te dizer assim que são vários os momentos, né? Quando a gente entra para essa área do autismo, a gente luta diariamente, porque tem algumas crianças que vão todos os dias na clínica, né? A gente luta diariamente para ensinar, para ver a evolução acontecendo. E aí é mágico para a equipe inteira quando a gente está tanto tempo investindo em uma habilidade e aí naquele dia a gente entra, chega, faz a sessão e aí a habilidade acontece. É mágico no sentido que assim, o coração se enche, né? A gente fica muito surpreso, a gente fica muito feliz. Às vezes, né, consegue compartilhar com a família, é como se, sabe quando a criança começa a andar e aí todo mundo fica assim entusiasmado e todo mundo quer ver e tal. Isso a gente tem um sentimento todos os dias com crianças com habilidades muito diferentes. Então essas surpresas, esses acontecimentos, eu vou te dizer assim que são os acontecimentos dos ganhos de habilidade. Ou de coisas que às vezes para as pessoas parecem muito simples. Para quem não vivencia essas dificuldades, parece muito simples. E ali a gente vê que são meses, às vezes, de trabalho, de ensino e de dedicação. E quando a gente vê a criança fazendo aquilo, ou às vezes quando a gente quer que ela deixe de fazer, né? A gente trabalha às vezes para reduzir alguns comportamentos que não são tão bons para ela. E aí a gente vê a criança conseguindo resolver o problema de outra forma. Acho que é diário. Não teria que ter mais frequência, assim, com relação a gente poder até mostrar, porque é encantador mesmo. Esses dias eu fiz para finalizar o mês de abril aí,
que é voltado para as questões do autismo, eu fiz um encontro com as famílias. E a minha vontade era pegar o antes e o depois de cada criança. Porque é muito... É uma satisfação imensa que a gente tem de contribuir mesmo para a vida dessas famílias, né? E foi emocionante mesmo. Alguns eu consegui recuperar e colocar assim, o antes e o depois. Crianças que não comiam nada, por exemplo, né? Que já tinham uma certa idade, que só tomavam mamadeira e hoje comendo várias coisas de uma maneira muito afetuosa, sem nenhum tipo de forçação e tal. Já algumas coisas a gente conseguiu recuperar para colocar um antes e um depois. Mas tem famílias que... As famílias têm isso no coração, né? Elas têm isso. Porque elas estão ali vivenciando essas evoluções a cada dia. Então eu acho que é isso, assim, pra mim, o que me motiva, o que me faz realmente ficar nessa área aqui, que é muito difícil mesmo, pelo tanto de coisas que a gente tem que estudar, pelo tanto de batalhas que a gente tem que se envolver, né? Conseguir ver esses resultados acontecendo, a família se emocionando, né? A gente podendo contribuir de uma forma significativa aí para a vida de tantas famílias mesmo, né? Não só da criança, mas de tantas famílias. Deve ser muito gratificante mesmo. Né? E assim, se você pudesse deixar uma mensagem no coração dessa família que acaba de descobrir, né? Que acaba de ouvir o diagnóstico, o que você diria para essa família? Bom, eu vou falar aquela frase que deve ser um clichê, que talvez ela não seja tão clichê ainda, mas o diagnóstico, ele não deve ser uma sentença. Ele não deve definir um destino. Tá, recebi o diagnóstico, eu tenho o destino, eu já sei o que vai acontecer. Não, ele precisa ser entendido como o ponto de partida. Ele precisa ser entendido como o começo de uma história nova, que sim, como a gente vem falando, é bastante desafiadora, mas que existem muitas possibilidades. Então, da família não ficar com receio de procurar ajuda quando, né, tiver alguma dúvida com relação a isso. Eu não estou aqui querendo romantizar e dizer que é uma coisa fácil, que as pessoas querem ter isso e que, enfim, né? Que eu batalho muito essa questão de quando as pessoas falam que isso é moda, que estão se inventando, que estão super diagnosticando. Gente, quem que vai querer viver uma vida desafiadora desse jeito que a gente falou? Que você ser diferente na nossa sociedade é tão desafiador? Então, assim... Mas entender que é importante essa busca, é importante entender. Essa família que está recebendo o diagnóstico, ela precisa entender o que é esse cérebro diferente, para poder compreender e acolher essa criança de uma forma diferente. Então, estudar, entender sobre esse assunto, sobre o que vai ser necessário, o que vai ser importante, né, de buscar de intervenção, de apoio, de suporte, entender sobre os seus direitos, né? Então, assim, tem várias coisas que a gente precisa estudar, mas tentando trazer a ideia de que não se define nada. Não se define nada a partir do diagnóstico. Se orienta, se direciona as ações, isso que seria importante, que esse diagnóstico venha para direcionar o que precisa ser feito, né? Enfim, para não ter esse sentimento, sempre tem um sentimento que a gente chama na psicologia de um luto, né, de uma reelaboração, porque existiam muitas expectativas, enfim, algumas ideias do que ia acontecer. E a ideia não é que precisa desconstruir tudo isso, mas construir de uma nova forma, a partir de um novo olhar. Karina, antes de nos despedirmos, né, nessa manhã aqui de domingo, quem não sabe, estamos gravando no domingo, que mensagem que você gostaria de deixar para todas as pessoas que estão nos ouvindo? Pessoal, então assim, eu acho que o mais importante é a gente ter respeito. Se você não sabe, não compartilhe uma informação que você não está seguro de que é a correta, enfim. Busque se informar, se for para você comentar, se for para você falar. Ajude as famílias nessa luta pela informação certa. Porque só a partir do conhecimento,
Tudo que a gente falou aqui que envolve poder público, enfim e tal, a gente falou sobre a necessidade de conhecer para você poder tomar as atitudes adequadas. Então, assim, eu gostaria de pedir, né, para todo mundo, dentro do seu papel. Se você é pai de uma criança que tem um amiguinho na escola que é autista, se você é um advogado, se você é um médico, se você é um professor, se você é um zelador, aonde você estiver, no papel que você tem, porque você vai conhecer, vai estar perto de você de alguma forma, uma pessoa autista, que você não divulgue informações que não são corretas, e ajude nessa mobilização para o que é necessário, né, para as batalhas aí, ajudem as famílias a lutar pelos seus direitos, minimamente sabendo um pouco mais a respeito disso e não espalhando informações incorretas mesmo. Eu bato muito nessa tecla da informação, porque não custa nada, né? Existem muitas coisas na mídia que não estão, né, que passam uma mensagem errada. Enfim, a ideia é, vamos ter mais conhecimento para a gente poder mobilizar mais respeito mesmo com relação a quem vive isso no dia a dia. Você gostaria de deixar um abraço para alguém? Olha, vou deixar um abraço primeiro para minha família, né? Porque quando a gente entra para essa área de trabalho, assim, a gente tem que às vezes deixar, né? Como você falou, a gente tá gravando no domingo. Minha filha ontem falou assim: mãe, mas tem como você não fazer tantas coisas? Então, o meu esposo, né? Que me dá esse suporte todo pra gente poder estar batalhando e estudando, enfim, para minha filha, para toda a minha equipe. Gostaria de deixar um carinho especial para toda a minha equipe, que se dedica muito, assim, muito mesmo no atendimento das crianças lá da clínica. Enfim, um abraço apertado para todas as famílias, né, que têm o autismo em sua vida, e que a gente espera e a gente vai estar junto para lutar por dias melhores, por dias mais fáceis, né? E para aquilo que precisa ser feito, que seja realmente feito. Que benção, muito obrigado. Quero também externar o nosso abraço à sua equipe. Conhecemos algumas das colaboradoras que estão com você hoje, né? A Gleice, Renata, a Pamela. A Pamela é minha amiga de infância, a gente se conhece desde quando ela era criança. Mas muito obrigado pela sua participação, por você ter vindo hoje num domingo gravar aqui, né, deixar a sua família em casa, para transmitir um pouco a sua voz, para que outras famílias tenham esse conhecimento, né, que a pessoa que recebe esse diagnóstico também, que entenda que não é o fim das coisas, não é o fim do mundo, que existe ainda, né, uma forma dessa pessoa, dessa criança, conseguir ter o aprendizado necessário. E você, meu amigo que está hoje aqui nos ouvindo, muito obrigado por nos acompanhar até aqui, nos siga nas redes sociais, compartilhe este conteúdo, né, com outras pessoas, com essas informações que hoje nós saímos daqui enriquecidos. Pelo menos eu digo por mim, eu creio que o doutor Elton também, toda a nossa equipe que está aqui, muito obrigado, que Deus, Cristo abençoe cada um de vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau, até mais.